Esta história aconteceu em 1972 e não tem relação direta com a nossa família, mas envolve um agente funerário que havia realizado o translado de um corpo vindo de Ibotirama. Ele regressava para sua cidade e decidiu passar no Hospital Central para rever um primo médico e alguns outros amigos que ali trabalhavam, formando um grupo de 4 pessoas na entrada do pronto-socorro. E este agente funerário conta o seguinte: já era noite e, à distância, uma mulher apareceu andando pela calçada em direção à entrada. Seu caminhar era estranho, mas nada surpreendente para um hospital que com frequência recebia vítimas de acidentes por ser o mais bem equipado da região. No entanto, 2 coisas imediatamente chamaram a atenção. A primeira foi que, ao se aproximar, a mulher não parecia de carne e ossos. Seu rosto tinha algo que lembrava feições humanas, mas estava de alguma forma deformado e era completamente inexpressivo, tão impecável quanto o de um manequim. As sobrancelhas e até a maquiagem pareciam perfeitas demais. A segunda razão pela qual todos ficaram perturbados foi que a mulher segurava um gato na boca. Era algo fora do normal, ao mesmo tempo perturbador e inquietante. Suas mandíbulas apertavam o animal com tanta força que nenhum de seus dentes era visível. O sangue do animal escorria pelo seu pescoço e manchava o vestido, deixando rastros pelo chão. A cena parecia ter saído da mente obscura de algum lunático severamente perturbado. Todos ficaram aterrorizados ao vê-la. Apenas observamos quando o gato caiu de sua boca e ela desmaiou, a alguns poucos passos de nós. A partir desse momento, levamos a mulher para uma sala do hospital, onde foram realizados procedimentos de limpeza antes de prepará-la para a sedação. Ela se mostrava tranquila, inexpressiva e imóvel. Os médicos decidiram sedá-la até que as autoridades chegassem para verificar se ela havia cometido algum crime. E ela não protestou, nem disse uma palavra. Não houve qualquer tipo de resposta. E a maioria dos funcionários sentiu-se muito desconfortável ao olhá-la. A inexpressividade do seu rosto era verdadeiramente perturbadora. Quando tudo estava pronto, tentaram aplicar um sedativo, mas ela reagiu com uma força extrema. Eu e 2 membros da equipe seguraram seus braços, tentando imobilizá-la. E sua expressão permanecia vazia, mas parecia possuir uma força sobrenatural. Ela revirou os olhos, transmitindo um misto de pânico e desespero. Então, ela olhou para o médico e fez algo inesperado. Sorriu. E quando sorriu, a enfermeira gritou e caiu no chão em choque. A boca da mulher não era humana. Seus dentes eram longos e afiados, e o interior de sua boca era de um vermelho escarlate repugnante. Ela não parava de rir e continuava lutando para escapar. Meu primo tentou fechar sua boca, pois sua expressão era perturbadora. Ele a segurou pela barriga, tentando controlar seus lábios, mas era tarde demais. Os dentes da mulher estavam tão expostos que era impossível encontrar ângulo para fechar sua boca. Meu primo a olhou fixamente por um momento e perguntou: "O que você é?" Em resposta, ouviu-se um rosnado de ódio, e ela se soltou dos outros médicos que ainda a seguravam, completamente aterrorizados. Ela continuava sorrindo, e após uma longa pausa, lançou-se para a frente, cravando os dentes no pescoço do meu primo. Com uma força descomunal, arrancou sua traqueia, deixando-o cair no chão. Todos nós ficamos impactados com o que acabávamos de testemunhar. Não sabíamos o que fazer. Estávamos aterrorizados com o que ela havia feito. A mulher ergueu seu olhar, que era perigoso, vazio e assustador. Seus olhos brilhavam com uma emoção desconhecida e apavorante. Antes de se levantar, ela inclinou-se para um outro médico e sussurrou algo. Então, levantou-se e começou a gritar com desespero, de tal maneira que nos enchemos de medo e saímos correndo da sala. E todos no corredor ficaram apavorados, ouvindo seus gritos e ruídos assustadores. Depois de alguns segundos, a mulher saiu calmamente pela porta.
com o vestido manchado de sangue, caminhando pelo corredor com o pescoço estralando ao olhar para um ou outro. Lembro-me ainda de sua silhueta se distanciando antes de desmaiar de tensão. Fiquei sabendo depois que várias pessoas tentaram, mas não conseguiram detê-la. Ela foi vista saindo pela entrada do hospital e ir para uma rua lateral, antes de correr e desaparecer. Quando a polícia chegou, vasculhou o local e mobilizou a população. Porém, não encontrou nada, e ninguém jamais relatou ter visto aquela mulher novamente. Hoje, não sei qual dor é pior, a perda do meu primo ou todo o caos causado por aquela estranha mulher. Tinha sido uma semana de intenso trabalho, por conta de um acidente com um grupo de turistas no Rio São Francisco. Por motivos não esclarecidos, o barco pegou fogo e, no desespero, mesmo sem saber nadar, dezenas de pessoas se jogaram na água, resultando em vários óbitos. Era domingo e, no decorrer do dia, eu havia feito 4 traslados para cidades vizinhas e estava definitivamente exausto, quando por volta das 8 horas, os familiares de um jovem chamado Cipriano Rodrigues chegaram à funerária trazendo seu corpo para que fosse embalsamado. Embora cansado e o pedido fosse de extrema urgência, não teria nada de incomum se não fosse um perturbador detalhe. Seus olhos haviam sido completamente arrancados e a família queria que eu costurasse o que restava de suas pálpebras. Ainda que já tivesse lidado com corpos em péssimas condições, devido a acidentes ou ataques de animais selvagens, nunca tinha visto alguém naquele estado, e foi uma visão aterradora. E como se não fosse suficiente todo o horror de ver aquilo, os familiares acrescentaram que o próprio Cipriano havia arrancado os olhos porque não queria mais ver as coisas aterrorizantes que o visitavam à noite, algo que ele certa vez relatou como figuras bestiais deformadas e grotescas que sussurravam seu nome através de bocas purulentas e pulsantes de vermes. O cadáver havia sido trasladado de Irecê num saco mortuário. E naquele instante, eu e o motorista do carro funerário levávamos a maca de transporte para dentro da sala de preparo. E vi quando os pelos dos seus braços se arrepiaram, deixando a pele toda empelotada. Em seguida, ele se despediu às pressas, visivelmente apavorado. A família era composta por um casal de idosos e outras 2 mulheres mais jovens, que supus serem tias. A senhora era quem mais se comunicava e pediu desculpas por causar pânico no motorista, mas lamentou por aquela ser a verdade e que não havia outra explicação. Fiquei em silêncio, pensando que talvez Cipriano sofresse de algum transtorno mental que o fazia ver aquelas aberrações, e sugeri-lhe colocar olhos postiços e fazer a reconstrução das pálpebras, tornando suas feições mais serenas para o velório. Eles concordaram, embora mencionassem que o corpo seria cremado e o velório muito restrito. Acertamos todos os trâmites, ficando acordado que pela manhã eu deveria levá-lo a um crematório em Irecê. Acompanhei-os até a porta, nos despedimos e fechei a funerária, apagando todas as luzes. Aproveitei e fiz um café bem forte para me manter acordado. Minha intenção era preparar o corpo o mais rápido possível, para então dormir algumas horas antes de sair. Quando voltei para a sala de preparação, fiz todos os arranjos necessários para o manuseio do cadáver, e mesmo estando psicologicamente preparado, quando abri o saco mortuário, meu coração deu uma batida forte, parecendo uma estocada no peito, pois a cena era brutalmente aterradora. Não apenas os globos oculares foram arrancados, mas sim todo o nervo óptico, restando somente 2 crateras oculares vazias, com vestígios despedaçados de carne repuxada e massa encefálica.
Perplexo, observei suas mãos ensanguentadas, concluindo que Cipriano enfiara os dedos tão profundamente que havia atingido o cérebro. Aquilo era definitivamente perturbador e tive que puxar o zíper do saco para voltar a lacrá-lo. Mesmo com anos de experiência, aquilo me incomodava de um modo que não sei como explicar e decidi iniciar por aquela região. Caminhei até a prateleira ao lado da janela quando um vulto pálido surgiu no parapeito, me pregando um susto tão grande que as pernas travaram. Mas depois soltei um riso nervoso, pois era apenas Dona Brenda me dando boa noite. Algo assim nunca havia acontecido, e olhei para o saco mortuário, avaliando que o cadáver sem olhos tinha realmente me abalado. Continuei até a prateleira e peguei um pote com bolinhas de gude leitosas, escolhendo duas cujo tamanho me agradava, e sem pensar muito, retornei ao corpo, limpando sua face e preenchendo as cavidades oculares com gases embebidas em formol e glicerina, para me servirem de apoio. Então, derramei um pouco de parafina aquecida e posicionei a primeira pseudoprótese no lado esquerdo, deixando-o momentaneamente com um sombrio olhar leitoso. E eu repetia o procedimento no outro olho, quando algo inexplicável aconteceu. A prótese simplesmente se moveu. Um movimento discreto, mas consciente, como se aquele olhar cego girasse, querendo focar em mim. Isso não era possível, então preferi pensar ser o reflexo do ventilador de teto misturado à iluminação, incidindo sobre a superfície vítrea. Ainda assim, o tempo todo fiquei observando aquele olhar leitoso, como que esperando uma confirmação. E ela veio, da forma mais insana que se possa imaginar. Eu terminava de costurar uma das pálpebras quando ouvi o ventilador apresentar um rangido diferente, como se estivesse prestes a parar, e ao erguer a cabeça para olhá-lo, um súbito apagão dominou a sala. E, em sequência, a porta de entrada bateu com um estrondo, se fechando, assim como a janela em que Dona Brenda estava, dando-lhe uma espécie de safanão e a jogando para dentro do cômodo, fazendo com que ela armasse uma tremenda algazarra no escuro, indo para todos os lados, miando apavorada e derrubando o que tinha pela frente. Foi um pandemônio! No breu total, tentei acalmá-la, mas era impossível. Na agitação, Dona Brenda parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e eu só ouvia o som de coisas batendo e caindo, quebrando e derramando, até que, de repente, tudo cessou. Então, escutei seu uivo, algo entre medo e prontidão para atacar. E havia outro som na escuridão. Um gemido estranho, sufocado, parecendo vir de muito longe, ou de uma garganta morta. Em seguida, o ruído de metal chacoalhando surgiu e o identifiquei vindo exatamente da mesa de Cipriano. Era possível sentir a trepidação do seu corpo, fazendo vibrar também os utensílios à sua volta. O pânico já me dominava. Eu não conseguia reagir. Afinal, era como se toda aquela algazarra absurda tivesse atravessado meus ouvidos como um espeto incandescente, me paralisando de terror. E não parou por aí. Ouvi mais coisas. Primeiro, batidas. Violentos socos na mesa de preparação. Depois, os gritos. Sons aterradores de alguém devastado pela angústia e pelo sofrimento. Berros ensandecidos de um jovem lutando contra algo, xingando, dizendo que não o pegariam, que se afastassem. Então, um último grito de dor explodiu no negrume da sala, e foi como se uma onda de choque atravessasse meu corpo, fazendo meu coração vibrar enquanto eu desabava no chão, encolhido e desorientado. Ouvi as luzes se acenderem.
Levantei a cabeça e olhei para todos os lados, encontrando tudo na mais perfeita ordem, inclusive com Dona Brenda sobre o parapeito da janela, me olhando com curiosidade e movimentando a cauda. Nada daquilo tinha acontecido e já pensava ter sido apenas uma alucinação. A mente cobrando seu preço por uma carga de trabalho tão exaustiva, quando de repente senti algo bater na minha perna e, ao olhar na direção para saber o que era, vi as duas bolinhas de gude leitosas, alinhadas simetricamente ao meu lado, ainda manchadas de sangue. Cada profissional tem suas crenças e rituais, mas devo confessar que nunca fui adepto de qualquer religião. Mesmo assim, rezei um Pai Nosso antes de levantar e ir ao banheiro lavar o rosto. Quando voltei, achei prudente apenas costurar as pálpebras do jovem Cipriano e prosseguir com o embalsamamento da maneira mais ágil possível. E nada mais aconteceu até o dia seguinte. Eu passava por Queimadas, um vilarejo na BA 052, a caminho de Irecê, quando vi dois outros carros funerários mal estacionados no acostamento. Um grupo de pessoas bem vestidas parecia discutir com os motoristas. Em qualquer outra situação, eu teria parado. Afinal, poderiam estar precisando de ajuda. Mas eram 6 da manhã. Eu já havia dirigido por 2 horas e, sinceramente, meu estresse estava no nível máximo com o ocorrido na noite anterior. Faltava menos de 20 minutos para alcançar o destino e eu só queria me livrar de tudo aquilo. Acreditem se quiser, não senti que estava sendo vigiado nem nada do tipo, mas aqueles eventos começavam a me pressionar, como se um peso morto estivesse sobre meus ombros, apertando-me e impedindo que eu respirasse tranquilamente. Eu havia combinado de entregar o corpo às 8 horas, mas eram menos de 6h30 quando cheguei ao crematório escolhido pela família. E, incrivelmente, eles já estavam todos lá, vindo ao meu encontro com expressões de gravidade e urgência. Não sabia ao certo o que estava havendo, mas os funcionários do local pareciam mobilizados e alertas. Assim que estacionei, vieram rapidamente e removeram o cadáver, levando-o para dentro. Sou incapaz de descrever o alívio que senti ao entrar novamente no carro funerário e sair dali. O caminho de volta transcorreu tão tranquilo que parecia que eu havia me livrado de uma tonelada de peso. Mas não tinha acabado. Dias depois, precisei voltar àquele crematório para um novo serviço e fiquei alarmado ao descobrir que o local estava sendo processado pela cremação de Cipriano Rodrigues. Ao que tudo indicava, a avó conseguira a tutela do corpo de maneira fraudulenta e a mãe do jovem, sua própria filha, estava indignada. E não para por aí. O crematório foi conivente com a situação, mesmo alegando inocência. Agora vem a parte mais estranha disso tudo. A cidade não era tão grande e rumores diziam que a mãe de Cipriano possuía forte influência local devido aos seus conhecimentos em magia negra, sendo muito requisitada nos arredores e no meio político. Contavam também que, recentemente, ela havia se candidatado a um importante cargo público, prometendo o próprio filho em um ritual de fortuna àqueles que a ajudassem. Ela conseguiu o cargo. E a avó mencionou que o neto soube que seria oferecido nesse ritual, fugindo para a casa dela. Lá, o jovem relatou as barbaridades que sofria nas mãos da mãe, que visivelmente nunca o amou como filho. Falou das noites de pesadelos com entidades e demônios invocados por sua mãe e outras pessoas, e de como agora eles passaram a surgir durante o dia com ele acordado. A avó ficou muito abalada ao saber daquilo, mas temendo a própria filha, ainda assim levou Cipriano de volta para a casa da mãe. No dia seguinte, arrependida, foi visitá-lo e o encontrou morto, com os olhos destruídos. Suas mãos estavam ensanguentadas, deixando claro que ele os arrancara para não mais testemunhar os horrores invocados naqueles rituais malignos. Os familiares optaram às escondidas pela cremação
para dar um descanso digno a Cipriano, pois sua mãe queria enterrá-lo para futuramente ter acesso ao corpo e dar continuidade ao ritual. A avó estava prestes a ser presa, embora a mãe também estivesse sob suspeita, pois foi vista na beira da estrada em queimadas, parando carros funerários sem qualquer razão aparente. Na cidade, a opinião ficou bastante dividida, especialmente devido às justificativas envolvendo bruxaria. Particularmente, não tenho explicação para o que aconteceu na funerária naquela noite. Mas sinto um enorme alívio por não ter parado ao ver aqueles 2 carros funerários na beira da estrada e saber que ninguém terá acesso ao corpo do jovem Cipriano Rodrigues. Alguns trabalhos fazem você encarar a morte de maneira tão direta que ela acaba se tornando algo completamente mundano. Assim era para mim. Meu nome é Romeu e trabalho no necrotério de um hospital em Mogi das Cruzes. Não havia espaço para crenças sobrenaturais na minha vida, e menos ainda no meu trabalho. Sempre fui prático e cético, alguém que precisava de provas para acreditar em algo além do tangível. Mas tudo isso mudou em uma noite que me mostrou que há coisas que não podem ser explicadas com lógica, coisas que te perseguem, mesmo quando você tenta esquecê-las. Era uma terça-feira qualquer. Havia sido um dia longo, cheio de burocracias e papelada, e o turno da noite não prometia nada emocionante. O necrotério estava mais silencioso do que o normal. Geralmente, o burburinho do hospital se infiltrava em nosso espaço, mas naquela noite mal se ouviam os ecos distantes de passos nos corredores superiores. A calma era quase absoluta. Eu estava sozinho, algo que não era incomum no período noturno. A maioria dos meus colegas preferia evitar as madrugadas, mas isso nunca me incomodou. O silêncio me permitia focar em minhas tarefas, limpar, organizar documentos e preparar os corpos que seriam entregues no dia seguinte. Naquela noite, porém, algo quebrou a monotonia. Um dos corpos que havíamos recebido tinha uma história que se espalhou como pólvora pelo hospital. Tratava-se de Pablo Montenegro, um nome que aterrorizou a cidade por meses, com uma série de assassinatos brutais. Os jornais o chamavam de o Clérigo da Perdição, um apelido que eu não compreendi completamente até ler seu prontuário. Segundo a polícia, Pablo realizava rituais satânicos com suas vítimas, deixando símbolos entalhados em seus corpos e restos queimados nas cenas do crime. Sua última vítima foi uma jovem enfermeira. Quando a encontraram, estava ensanguentada, cercada por velas negras e um altar improvisado repleto de figuras grotescas. O corpo de Pablo chegou naquela mesma tarde. A causa da morte era simples: suicídio. Foi encontrado enforcado em sua cela, como se quisesse escapar do julgamento que o aguardava. Mas havia algo inquietante em seu cadáver, embora eu não tenha percebido de imediato. Seu rosto não condizia com alguém que morreu por asfixia. Seus olhos arregalados pareciam fixos em algo além desta realidade, e seus lábios estavam curvados em uma expressão que não era nem sorriso nem dor. Era como se ele tivesse visto algo antes de morrer, algo que o deixou preso naquela expressão. O corpo estava sobre uma das macas de metal no corredor principal. Decidi deixá-lo ali até a manhã seguinte, já que não havia pressa para processá-lo. Afinal, ele não tinha familiares para reclamá-lo. Concentrei-me nas minhas tarefas, limpando e organizando ferramentas, tentando não pensar muito na história que acompanhava aquele corpo. Eu já havia lidado com muitos cadáveres antes, e nenhum deles me afetou. Mas naquela noite, algo estava diferente. Perto da meia-noite, enquanto eu passava o esfregão no chão do corredor, algo chamou minha atenção. A maca de Pablo, que estava estacionada junto à parede, começou a se mover.
A princípio, pensei que a inclinação do piso ou algum tremor no prédio pudesse ter empurrado a maca, mas não era um simples deslizamento. Ela avançava em linha reta, como se alguém a estivesse empurrando com firmeza. Fiquei imóvel, observando-a deslizar lentamente pelo corredor. Tentei racionalizar o que via. Talvez eu não tivesse travado bem as rodas, ou poderia haver uma corrente de ar que eu não havia notado. Aproximei-me para conferir. Os freios estavam perfeitamente ajustados e o ar no corredor era completamente estático. Empurrei a maca de volta ao lugar e travei as rodas com firmeza. Repeti para mim mesma que era apenas minha imaginação e segui com o meu trabalho. Mas aquela sensação de inquietação não me abandonou. Cada vez que passava perto da maca, sentia um peso estranho no ar, como se algo invisível estivesse ali. Ignorei e me refugiei no escritório para registrar os corpos no sistema. Mas não demorou muito para que algo mais acontecesse. Um som metálico rompeu o silêncio. Era sutil, como rodas deslizando sobre o piso de cerâmica. Saí da sala e, mais uma vez, lá estava ela. A maca se movia pelo corredor, mais rápido desta vez, como se alguém a empurrasse com força. E o mais assustador não era o movimento, e sim a direção em que seguia. Estava indo diretamente para a sala de autópsias. Senti um nó no estômago enquanto seguia a maca, que já havia desaparecido dentro da sala. Ao entrar, o espaço estava completamente vazio. A maca estava no centro, perfeitamente alinhada com a mesa de autópsias. As luzes fluorescentes piscavam levemente, como se algo estivesse interferindo na energia do local. Decidi revisar as câmeras de segurança. Eu precisava ver o que tinha acontecido para me convencer de que havia uma explicação lógica. Fui até a sala de monitoramento e rebobinei a gravação até o momento em que a maca se moveu pela primeira vez. E o que vi me gelou o sangue. Na tela, a maca avançava exatamente como eu lembrava, mas ela não estava sozinha. Atrás dela havia uma figura. Era um homem alto, vestido inteiramente de preto. Não usava jaleco ou uniforme. Suas roupas pareciam velhas, desgastadas, como se não pertencessem a esta época. Ele empurrava a maca com calma e, estranhamente, seu rosto não aparecia. Era apenas uma mancha escura onde deveriam estar seus traços, como se a câmera não conseguisse capturá-los. O mais bizarro foi o que aconteceu no final do corredor. Pouco antes de entrar na sala de autópsias, a figura parou. Virou-se levemente em direção à câmera. Não pude distinguir seus olhos, mas senti que ele estava olhando diretamente para mim, mesmo através da tela. Então ele desapareceu, simplesmente se desfez no ar, e a maca continuou movendo-se sozinha. Minha respiração ficou pesada enquanto eu tentava encontrar uma explicação. Revisei o restante das gravações, mas não havia sinal de ninguém entrando ou saindo do necrotério. As portas estavam trancadas e eu era a única pessoa ali naquela noite. Voltei para o corredor, tentando reunir coragem para enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. A maca continuava na sala de autópsias, exatamente onde o vídeo mostrava. Aproximei-me, sentindo uma pressão no peito impossível de ignorar. O corpo de Pablo estava coberto por um lençol branco. Porém, algo parecia diferente. O ar ao redor estava mais frio, denso, como se estivesse carregado de algo invisível. Puxei o lençol e então vi. Sobre seu peito, alguém havia desenhado um símbolo com algo escuro. Talvez fuligem. Era um círculo com linhas e figuras que eu não reconhecia, mas que pareciam parte de uma linguagem antiga. Não havia como aquele símbolo estar ali antes. Eu teria notado quando recebi o corpo. Naquela noite, não consegui permanecer ali por mais tempo. Fechei o necrotério e fui para casa. Mesmo assim, o que aconteceu me perseguiu por semanas. Ninguém mais relatou coisas estranhas, mas eu sabia o que tinha visto.
O corpo de Pablo Montenegro nunca foi reclamado, sendo incinerado poucos dias depois. Entretanto, em algumas noites de plantão, ainda penso naquela maca se movendo sozinha, naquela figura empurrando-a, e não posso evitar a pergunta: será que algo dele ainda está aqui, tentando terminar um ritual que ficou incompleto? Chegamos ao final, queridos ouvintes. Este foi um vídeo bônus. Vídeos especiais todas as terças e sextas. Comentários e críticas são muito importantes para melhorarmos o nosso conteúdo. Deixem suas opiniões e sugestões. Aproveitem para se inscrever e fortalecer o canal. Muito obrigado.